Polícia Civil fez ontem a reconstituição da morte do menino de 10 anos, que morreu durante uma perseguição policial no início do mês. O caso está repleto de inconsistências. A reconstituição foi feita no mesmo horário em que tudo aconteceu 2 semanas atrás e começou pelo prédio onde os 2 meninos furtaram um veículo. Depois, os peritos refizeram a perseguição policial ao carro e simularam um suposto confronto com a morte do menino de 10 anos. Os 6 policiais envolvidos na ocorrência no dia 2 de junho participaram da reconstituição. Já o menino de 11 anos que sobreviveu não participou. 2 crianças fizeram o papel dos menores. A Polícia Civil reproduziu 4 versões. Na versão dos policiais, o disparo que matou o menino só aconteceu depois que os PMs foram recebidos a tiros. Peritos simularam um tiro fatal com o carro das crianças em movimento e com o veículo já parado, que coincide com a primeira versão do menino de 11 anos. A reconstituição também incluiu as outras 2 versões dadas pelo garoto. Entre elas, a de que os policiais atiraram quando o menino que dirigia não atirava mais. Na última, o menino de 11 anos negou que ele e o amigo estivessem armados e disse que o PM que matou teria plantado uma arma no carro para forjar o tiroteio. Nenhum perito ou policial do DHPP falou sobre o caso. As informações serão analisadas e só depois a Secretaria de Segurança Pública deve falar sobre o resultado. O objetivo da investigação é esclarecer se os policiais militares agiram em legítima defesa ou se a morte do garoto de 10 anos foi uma execução. A Corregedoria da Polícia Militar também apura se houve irregularidade na abordagem dos agentes. Este caso da morte do Ítalo, de 10 anos, está muito mal explicado. Como nós vimos, o menino sobrevivente de 11 anos deu várias versões sobre o que aconteceu. O que chama atenção é que na última, quando ele já estava integrado no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, ele declara que nenhum dos dois portava arma. Este é um dos assuntos da nossa conversa de hoje com o educador Douglas Belchior, do blog Negro Belchior, da Carta Capital. Douglas, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Douglas, qual que é a sua avaliação sobre essas constantes mudanças no depoimento do menino sobrevivente? Bom, é um garoto de 11 anos que passou por um momento traumático, viu seu amigo ser assassinado, correu o risco de ter sido assassinado, certamente sofreu pressões, né, para que formulasse aquela primeira versão da história. Agora, eu penso o seguinte, se até a dinâmica ou a fala do menino é pouco, por que não jogar luzes sobre a mudança das versões dos próprios policiais? E mais que isso, esses 2 jovens, essas 2 crianças, tiveram todos os seus direitos de cidadania negados até chegar esse momento de se encontrar com policiais militares na ocorrência de um considerado crime. E foram executados, um dos garotos foi executado por uma ação do Estado, dos policiais, que em tese deveriam estar preparados para lidar com aquela situação e sair dessa situação garantindo a vida do cidadão, porque no afinal de contas a principal função da polícia é a proteção da cidadania, das pessoas, a segurança coletiva, e não a garantia do patrimônio, porque eles estavam atrás de um carro, patrimônio privado de alguém, e em nome de ir em busca de um patrimônio privado de alguém, ele matou uma pessoa que não por acaso é uma criança negra, pobre, de uma família desestruturada, cujo Estado sempre largou a Deus dará. Então, eu acho que esse é o pano de fundo que a gente precisa colocar. A omissão do Estado levou a essa situação e, no limite da omissão, da negação de todos os direitos sociais à família e às crianças, o que é que presenteia, o que é que finaliza essa relação da família negra pobre com o Estado? A morte do garoto de 10 anos pela Polícia Militar. Então eu penso que isso tem que ficar extremamente demarcado e a gente não ficar fazendo aquela análise, olha, mas ele atirou em legítima defesa. Na verdade, o Estado deveria proteger a vida. E o que a gente percebe é que há diversas e repetidas vezes ações policiais que terminam em morte. Então há um papel da Polícia Militar que tem sido de assassinar pessoas nos últimos períodos. Isso independente do policial que cumpre a ação. Há uma responsabilização que tem que ser dirigida ao batalhão, à Polícia Militar e ao governo do Estado.
Agora, Douglas, durante essa reconstituição que nós vimos, aí houve uma manifestação de um grupo de moradores do Morumbi que protestavam justamente a favor dos policiais, dizendo até que pagariam pela defesa dos policiais militares. Como é que você avalia isso? Isso é triste. Eu quero lembrar que Martin Luther King, um ativista negro americano importante, pediu licença poética para usar um pensamento dele. Ele dizia que o que assustava ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, nesse caso, o que nos assusta não é o barulho dos inconsequentes, de manifestações despolitizadas como essa, incoerentes, irresponsáveis como essa, até ignorantes, porque no limite, ao dizer que estamos aqui defendendo a ação policial que está aqui para nos proteger, o que está por trás dessa elaboração é a justificativa da morte de uma pessoa pelo próprio Estado, de uma criança de 10 anos. O que assusta é o silêncio dos bons, ou aonde nós estamos que continuamos achando tranquilo, normal a morte negra. Por que a morte dos corpos das pessoas negras, das crianças negras? Nos últimos 10 anos, mais de 100 crianças foram assassinadas por policiais militares no Brasil. Então, isso não é suficiente para desencadear uma reação coletiva. Onde é que está a manifestação contra a ação violenta da polícia? Nós estamos vendo um período de confusão política, de crise política. Claro que se colocar nas ruas contra o golpe é importante, contra um governo ilegítimo é importante, mas aonde estamos nós, sociedade civil, que também não nos mobilizamos em massa? Até houve, essa semana que passou, o protesto de um pequeno grupo de ativistas negros, super importante. Agora, precisamos nos rebelar contra essa polícia que presta um serviço para as elites brasileiras e que continua assassinando, não por acaso, corpos parecidos. Corpos negros, moradores de periferias. Então, esse tem sido o papel da polícia. Tá ótimo, Douglas. Eu agradeço a sua participação aqui no seu jornal mais uma vez. Muito obrigado.